Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um estudo, filosófico, ou seja, um encontro com a filosofia. Então, a gente vai começar com uma introdução, Iniciamos nesse ano letivo de 2021 e a partir daí a gente vai passo a passo construindo, esse ponto de vista crítico que é a filosofia. Então, a gente vai começar devagar para entender, como foi essa questão, filosófica, dos seus entendimentos. Então, a gente vai iniciar com uma pequena introdução. Então, a relação entre a filosofia e a vida, né? A partir daí, as questões filosóficas fazem parte do nosso cotidiano. Qualquer decisão que tomamos se baseia sempre em reflexões que podem ser de natureza filosófica, gente. Então, tudo isso que nós utilizamos hoje no nosso dia a dia são questões filosóficas. Então, a filosofia é uma amplitude, de conhecimentos que nos leva ao nosso desenvolvimento do pensamento, que é isso que a filosofia faz. Ela nos leva à atitude crítica, nos leva a pensamentos reflexivos, nos leva a argumentar, que são os argumentos. Tudo isso está em relação a essa filosofia e a vida do nosso cotidiano. É possível definir a filosofia? Sim. A filosofia é uma palavra que vem do grego, que significa philos, que é amor, e ou amizade, e Sofia, sabedoria. Logo, significado dessas duas palavras juntas significa amor à sabedoria ou amizade pelo saber. Mas qual é a relação disso tudo com a filosofia? Pois bem, a filosofia ou filosofar é um modo racional de pensar, ou seja, uma maneira de nós utilizarmos, usando nosso próprio raciocínio corretamente, que é isso que a filosofia nos leva. Ela nos guia a esse desenvolvimento, do nosso conhecimento. A partir daí, o surgimento da filosofia e os naturalistas, foram os primeiros filósofos cientistas ao desenvolvimento dessa grande, arma de conhecimento que foi a filosofia. Então, ela é de origem grega, a filosofia é de origem grega, nasceu na Grécia entre o século 7 ao século 6 a.C., e os principais filósofos foram nascidos na cidade de Mileto, que foi Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, que começou a desenvolver, essa grande amplitude de conhecimento que foi a filosofia. Então, era de origem grega, a palavra filosofia significa amor à sabedoria, que nós vimos anteriormente, Então, na história da filosofia se baseia desde a antiguidade. Então, a filosofia antiga começou o desenvolvimento, para a gente entender esse conhecimento, essa grande arma do desenvolvimento crítico. E a surpresa é o espanto perante o mundo que levam o homem a formular questões sobre a origem e a razão do universo, ou seja, em busca do sentido da própria existência, que é isso que a filosofia buscava naqueles primeiros passos. A primeira construção, do conhecimento se baseou nisso aí, em busca da razão, ou seja, o raciocínio lógico de entender corretamente tudo que estava se desenvolvendo no universo e da própria existência humana, que é isso que os grandes filósofos começaram a se questionar, Então, a história da filosofia se baseia desde esse sentido. Então, a partir daí, a palavra filosofia foi utilizada pela primeira vez pelo Pitágoras, Esse grande filósofo naturalista, por volta do século 6 a.C., quando se dá uma passagem do mundo místico para pela consciência racional. A partir daí, nessa época, surgem os primeiros sábios, Ou seja, sófos e em gregos, que significa sábios, Principalmente nas cidades como Jônica, que estabeleceu realmente relações comerciais com o Oriente. A partir daí, a filosofia começou a ter uma noção de crescimento do conhecimento a partir do contato dessas grandes culturas. Com tudo isso, esses grandes filósofos, naturalistas, buscavam entender a existência realmente das coisas que estavam se desenvolvendo no universo e da própria existência humana. Então, Pitágoras de Samos, que foi esse grande filósofo, começou o desenvolvimento, dessa arma que foi a filosofia. E esses grandes filósofos naturalistas, eles tinham uns grandes elementos que eles acreditavam que com esses elementos poderia dar resposta ao desenvolvimento, das coisas no universo.
Por exemplo, Pitágoras, ele acreditava que os números baseavam, né, a essa evolução, a esse desenvolvimento e a própria existência humana, como também de outros filósofos naturalistas, como Tales de Mileto, que foi conhecido como o primeiro filósofo, né? Ele acreditava que a água poderia dar resposta às coisas, à existência também humana e dos seres vivos, como Anaximandro, Apeiron, que ele acreditava que significa indeterminado ou infinito, né? São coisas que é além das noções humanas, e Anaximenes, o ar, que ele acreditava sem o ar as coisas não poderiam existir realmente no universo. Então, esses filósofos começaram a modificar o rumo do conhecimento a partir do momento que eles desenvolveram, né, esses grandes elementos para poder chegar a um ponto de vista da existência no universo. E eles também eles eram conhecidos como cientistas, né, que a partir desse momento eles começaram a desenvolver esses elementos, né, naturais, e baseavam nesses elementos naturais para poder chegar realmente à própria existência humana, que dava sentido. Então, a história da filosofia e os pré-socráticos, né? A partir daí, os pré-socráticos são os filósofos anteriores a Sócrates, que viveram na Grécia por volta do século VI a.C., considerados os criadores da filosofia ocidental. Essa fase que corresponde à época de formação da civilização helênicas, né, que se caracteriza, né, pela preocupação com a natureza e com o cosmo. Ela também inaugura uma mentalidade baseada na razão, ou seja, no raciocínio, e não mais sobre questões sobrenaturais, questões místicas, de tradição mística, né? A partir daí, a filosofia começou a desenvolver esse critério, né, baseado nas questões da existência e da investigação humana. As escolas jônicas, eleática, atomística e pitagárica são as escolas, foi as principais escolas nesse período que desenvolveu esses grandes filósofos em busca do desenvolvimento e do sentido da existência humana e das coisas do universo, né? Eles acreditavam que esses elementos como terra, ar, fogo e água poderiam dar resposta a certas coisas do universo. Também eles eram conhecidos como cientistas e ou físicos, né? A partir daí, esses físicos da Jônia, como Tales de Mileto, como eu falei para você, Anaximandro, Anaximenes e o próprio Heráclito, procuravam explicar o mundo pelo desenvolvimento de uma natureza comum a todas as coisas e a questão também do eterno movimento. Então, eles baseavam a sua busca da investigação nesses elementos, e cada um deles tinha esses elementos para poder entender, né, a existência das coisas no universo e do próprio ser humano, que é isso que eles investigavam, né? Então, a história da filosofia começou a partir desse critério, desses filósofos pré-socráticos que acreditavam, né, para que a filosofia pudesse realmente tomar um grande rumo de conhecimento, né, de pensamento, de raciocínio, e a partir daí esses grandes filósofos fizeram parte, né, desse grande critério de desenvolvimento da própria filosofia. Então, a partir daí, como falei para vocês, esses filósofos pré-socráticos eram conhecidos como os naturalistas, filósofos da physis, filósofos do arte, né? Eles estavam realmente divididos em 4 escolas, como falei para vocês: escola jônica, escola pitagárica, escola eleática e a escola pluralidade, né? Então, a partir daí, esses grandes filósofos como Tales de Mileto acreditavam que a água pudesse realmente dar sentido às coisas, Anaximandro, Apeiron, Anaximenes, o ar e Heráclito, o fogo. Eles pertenciam à escola jônica. Recebeu esse nome de Jônia, colônia grega da costa ocidental da Ásia Menor, onde estava localizada essa grande escola. A escola pitagórica, né, recebeu esse nome por conta do seu grande fundador, que era Pitágoras, né? Pitágoras, ele acreditava que a transmigração das almas e do poder dos números. Então, ele acreditava que os números podiam dar resposta à existência e sentido às coisas do universo. Já a escola eleática, né, recebeu esse nome por conta da sua colônia Aleia, da cidade situada ao sul da Itália. Tivemos os principais representantes dela, Xenofanes, para ele a physis era a terra, né? E Parmênides, tudo que existe sempre existiu. E a escola
da pluralidade procurou, né, a existência não só de um princípio, que seria o acho, mas de vários. Daí o nome pluralidade. Os principais representantes dela, Anaxagora, que ele acreditava em infinitos elementos, né? E Empédocles, que ele acreditava que os 4 elementos, como terra, ar, água e fogo, poderiam dar resposta. E Demócrito e Leucippus acreditava que as partículas indivisíveis, em grego significava átomos, que dava sentido à existência de todos os seres vivos. Então, todos esses filósofos, físicos, cientistas, que é os pré-socráticos, que deram o rumo, né, ao desenvolvimento do conhecimento filosófico nesse momento. Tudo isso eles levavam a esse grande conhecimento, né? E também investigava a cosmologia, né? Que é a questão do estudo, né? Da astronomia, que estudava a origem e estrutura da evolução do universo a partir de uma aplicação de métodos científicos. E a física, que era uma questão específica sobre esses grandes elementos que eram investigados por esses grandes filósofos. Então, a filosofia, né, começou a se modificar por conta desses grandes filósofos pré-socráticos, tá? Então, a partir daí, a gente podemos entender um pouco, né, o resgate, né, dessa grande introdução da filosofia que vocês viram, né, também já desde o início que eu já começava a explicar para vocês, mas eu voltei um pouco para a gente começar, né, reconstruir, né, esse nosso regresso a bem-vindo às aulas de 2021, tá bom, gente? Até a próxima. Na próxima a gente vai dar continuidade ainda a essa grande introdução. Fique com essa grande palavra, dúvidas.